Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo César do canal Bora Aprender. Como vocês já sabem, o canal está produzindo alguns vídeos sobre a bibliografia 2018 do mestrado Prof. EPT, que é um mestrado profissional em educação profissional. Então a bibliografia ela é composta por 6 obras de diversos autores e hoje nós vamos responder a um simulado que foi elaborado pela Michele Sanderberg, lá do Instituto Federal do Paraná. Agradecimentos a Michele. E esse simulado também está lá no blog do preparatório do IFCE, o Instituto Federal aqui do Ceará. Olha, e para quem tiver interesse em aulas particulares sobre o texto da bibliografia para tirar dúvidas e sobre a prova dissertativa, as informações estão aqui no link aqui embaixo. Bom, sobre o simulado, vamos começar. Na segunda questão, diz o seguinte: o sistema de metabolismo, sob controle do capital, tornou o trabalho ainda mais precarizado por meio das formas de subempregado, de desempregado, intensificando os níveis de exploração para os menos favorecidos. A classe subproletária secundária, a burguesia, não, aqueles que trabalham ou a sociedade dos excluídos. Olha, muitos desses itens eles estão parecidos e parecem confundir. Os menos favorecidos não são a sociedade dos excluídos, que são aqueles que trabalham, que são a classe subproletariado? Não, vamos com calma. Lembrando que todas essas questões elas são baseadas na leitura do texto do Antônio Alves e a partir dele que nós vamos tirar nossas conclusões. Então, o sistema do metabolismo ele tornou o trabalho ainda mais precarizado, sob o controle do capital, por meio das formas de subempregado, desempregado, intensificando os níveis de exploração para os menos favorecidos? Não. O texto ele não fala sobre os menos favorecidos, nem sobre classe subproletária secundária, muito menos para a burguesia. A burguesia ela não tem formas de subempregado nem desempregado. Já aqueles que trabalham, nós temos a forma de subempregado, desempregado e intensificando os níveis de exploração. Aí você pode pensar, se é desempregado, então não é aqueles que trabalham. Mas na leitura desse texto, vão ser consideradas classe trabalhadora os subempregados, os empregados, os desempregados, todos aqueles que não são donos dos meios de produção. Então nós vamos marcar aqueles que trabalham, porque aqueles que trabalham, eles também podem estar desempregados, porque desempregados fazem parte da classe trabalhadora, por mais que eles não estejam exercendo um papel produtivo no momento em questão, ok? Já na terceira questão, diz que com a retração do binômio Taylorismo-Fordismo, vem ocorrendo uma redução do proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado, que é herdeiro da indústria horizontalizada do tipo taylorista-fordista. Bom, para quem não lembra, o Taylorismo e o Fordismo é retratado inclusive no filme do Charlie Chaplin, o filme Tempos Modernos. Então a gente percebe que ali nós temos o uso da esteira, o uso da análise do trabalho, aquele trabalho racionalizado, bastante produtividade em menos tempo. E é uma indústria fabril, é uma indústria, é uma fábrica, é aquele modo de produção tradicional, manual, estável porque o desemprego não era estrutural. O funcionário que trabalhava nessa fábrica, ele tinha um trabalho estável e especializado, não no sentido de aprofundamento do conhecimento, mas em redução às formas mais simples de produção. Bom, mas o finalzinho aí diz o seguinte, que é herdeiro da indústria horizontalizada do tipo taylorista e fordista. É bastante importante frisar que o tipo taylorista e fordista é um tipo de indústria verticalizada. O tipo horizontalizado, na verdade, é do toyotismo, o regime de acumulação flexível. Então, por isso a questão está equivocada, está errada, porque a indústria ela não é horizontalizada no tipo taylorista e fordista, e sim verticalizada. Já a quarta questão diz o seguinte: com o desenvolvimento do Star Lean, Lean Production, Fast Production, Star Computation, Learns Forms, qual desses está correto para preencher essa lacuna? Com o desenvolvimento disso e das formas de horizontalização do capital produtivo, bem como das modalidades de flexibilização e desconcentração do espaço físico produtivo, na introdução da máquina informatizada, com a telemática, que permite as relações diretas entre empresas muito distantes,
tem sido possível constatar uma redução do proletariado estável, herdeiro da fase taylorista e fordista. De acordo com os autores, o espaço acima diz respeito à seguinte informação: é o Starlink? Não. É a Lean Production. Para quem lê o texto, sabe que o Lean Production é a forma, com o desenvolvimento dele, teve essa forma de horizontalização do capital produtivo. Então, a partir dessa forma, entrou a parte da telemática, é uma produção linear, é uma produção horizontal, é uma produção que leva em consideração agora as novas formas flexíveis, as novas formas de arranjo flexíveis, de competências diferenciadas. Então, a resposta é o item B. Bom, a quinta questão. Com a desestruturação crescente do welfare state no país do norte, o welfare state, que é aquele estado do bem-estar social, né, do keynesianismo, ele fala o seguinte: com a ampliação do desemprego intermitente, emprego flexível, desemprego estrutural, emprego gastarbeiters, desemprego chicano, com ele, os capitais transnacionais implementam alternativas de trabalho crescente desregulamentadas, informais, de que são exemplos as distintas formas de terceirização. Então, essa lacuna acima ela diz respeito a qual informação? Ao desemprego intermitente, ao emprego flexível taylorista, ao desemprego estrutural, ao emprego gastarbeiters ou ao desemprego chicano. Bom, gente, com a desestruturação crescente do keynesianismo, do estado do bem-estar social, nós tivemos uma ampliação do desemprego estrutural. O desemprego estrutural, aquele desemprego causado devido à chegada das máquinas, né, informatizadas, das máquinas complexas, das máquinas tecnológicas, a base da microeletrônica. Então, nós vamos ter um desemprego estrutural. E esse desemprego estrutural vai ser bastante forte nesse processo do taylorismo, onde pessoas idosas de 40 anos já não fazem mais parte desse processo. Os jovens que terminaram a educação profissional na idade pós-ensino médio, elas já não têm também acesso, elas ficam desempregadas. Em contrapartida, as crianças têm lugar nesse espaço, né? Uma inclusão criminosa, uma inclusão precoce dessas crianças, enquanto os jovens e os idosos de 40 anos são desempregados. Então, é um desemprego estrutural. Nessa sexta e última questão, o mundo do trabalho atual ele tem recusado os trabalhadores herdeiros da cultura fordista, fortemente especializados, que são substituídos pelo trabalhador polivalente e multifuncional da era toyotista. Será que essa questão ela está certa ou será que ela está errada? Bom, o mundo do trabalho atual ele tem recusado os trabalhadores herdeiros da cultura fordista pelo seguinte motivo: eles são fortemente especializados, ou seja, eles têm um conhecimento fragmentado, um conhecimento mutilado, então ele só sabe fazer determinada função. Já no taylorismo, nós vamos precisar de um trabalhador multifuncional, um trabalhador polivalente, que ele faça diversas funções ao longo da sua trajetória profissional, em que ele se inclua, ele se integre num arranjo flexível. Então, nós vamos arranjar pessoas de competências diferenciadas, vamos montar uma equipe. Isso inclusive, independe da qualificação, vai depender da demanda que o processo produtivo vai exigir. Então, realmente, os trabalhadores que são desse tempo da cultura fordista, eles são excluídos desse trabalho toyotista, desse trabalho flexível, desse regime de acumulação flexível. Então, a resposta está correta. Se você tem mais alguma dúvida, não esqueça de escrever aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e fique ligado no canal Bora Aprender. Teremos mais vídeos de resolução dos simulados e eu quero saber de vocês. Qual texto vocês querem que eu faça mais algumas questões? Até a próxima!